Nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz o sistema de vantagem mecânica 2:1 e 4:1 com captura de progresso. Mas antes do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o sistema simples 2:1 e 4:1 com mudança de direção e captura de progresso. Aqui eu tenho a minha corda, na extremidade eu fiz um nó de alça, eu fiz um nó 8 duplo. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, se eu quero montar um sistema par, ou seja, sistema 2:1, 4:1, 6:1, a primeira regra é, o nó ele vai preso no meu ponto de ancoragem, ou seja, no meu ponto fixo. Então como eu vou mostrar para vocês hoje o sistema 2:1 e 4:1, o nó ele vai no meu ponto fixo. Após a fixação do nó no ponto fixo, eu venho com a corda e faço a passagem por dentro da polia. Fiz a passagem por dentro da polia, agora eu conecto o mosquetão e prendo esse mosquetão na minha carga. Então eu vou prender aqui no capacete, eu vou considerar o capacete sendo a minha carga. Fecho o meu mosquetão, prendi aqui o capacete na polia. E agora eu entro na segunda regra. Toda vez que eu tenho uma polia móvel, ou seja, quando a polia ela se movimenta com a carga, eu tenho aqui um sistema de vantagem mecânica. Ou seja, então aqui eu já tenho um sistema e agora a gente vai contar para saber qual sistema é esse. Para fazer a contagem desse sistema, basta eu observar quantas cordas saem da carga. Ou seja, quantas cordas estão saindo da carga? 1, 2. Então aqui eu já tenho um sistema 2:1. Se a minha carga ela tem 50 kg, eu faço de força aqui 25 kg, já que eu tenho um sistema 2:1. Outro ponto a se destacar aqui em sistemas verticais é com relação ao tracionamento, ou a puxada. Ou seja, aqui eu precisaria tracionar de baixo para cima, então ele fica um pouco desconfortável. O que eu recomendo? A fixação de uma polia na placa de ancoragem, faço essa passagem da corda na polia e traciono de cima para baixo. Eu vou mostrar para vocês agora o desvio de direção. Então, independente se o sistema ele é ímpar, se ele é par, se ele está na vertical, uma polia de mudança de direção facilita bastante aí o operador na hora do tracionamento. Quando ele está na horizontal, não tem essa necessidade de criar o desvio de direção. Então aqui na placa eu já conectei a polia, ó, vou fazer a passagem da corda na polia. Vou fechar o mosquetão, ó. Fechei. E agora aqui eu criei um desvio de direção. Facilitou bastante aqui a puxada. Eu puxo de cima para baixo. Considerando que essa área é uma área quente, né? Tem aqui um poço, um local de risco. Eu posso até me afastar com tranquilidade aqui e executar a puxada. Outra informação importante em sistemas de vantagem mecânica é com relação ao ângulo que você vai tracionar a corda. Ou seja, eu tenho que chegar aqui ó, mais próximo do zero. O ideal é que seja o ângulo zero. A corda ela sai da polia e volta. Quanto mais eu abro, mais atrito eu vou ter e menos eficiência na minha vantagem eu vou obter. Então eu tenho que lembrar, tento fechar o ângulo para executar a puxada com maior eficiência. Nesse sistema, caso eu tracione aqui a vítima, né, a minha carga, e solto, ela vai despencar. Então eu preciso criar aqui a minha captura de progresso, o meu anti-retorno. Se eu não tivesse essa polia de mudança de direção, eu não conseguiria colocar aqui o meu anti-retorno próximo à minha ancoragem, eu não conseguiria colocar aqui a minha captura de progresso. Então nesse sistema 2:1, eu preciso de uma mudança de direção para colocar aqui na corda a captura de progresso. Então aqui em posse de um cordelete, eu vou efetuar a minha captura de progresso. No meu sistema par, a minha captura de progresso ela vai sempre na segunda corda. Ou seja, aqui é a primeira corda, a corda do nó. Então ela volta na polia e nessa segunda corda aqui eu confecciono o nó para o SIC. Eu faço aqui a minha captura de progresso. Lembrando que em outras literaturas ou outras corporações, o sistema de captura de progresso pode ser diferente, tá? Esse padrão aqui é o que a gente utiliza no Corpo de Bombeiros de São Paulo. E aqui fica mais fácil a visualização.
Se eu não tivesse essa polia de mudança de direção, eu estaria tracionando de baixo para cima. Então eu não teria como bloquear aqui, executar a minha captura de progresso na corda. Por isso que eu comentei que eu preciso sim do desvio de direção para poder montar a minha captura de progresso. Bom, feito a captura de progresso, conectei ela no mosquetão separado, então é legal que você distribua na placa de ancoragem, para ela não ficar torta. E agora, se eu puxar e a corda escapar da minha mão, a minha carga ela vai estar presa, ela vai estar segura. Então eu vou fazer o teste aqui, ó. Eu puxo, o cordelete ele desarma na base da polia aqui, ó, polia de base chata, ó. Caso a corda escapa da mão, ele trava, ele bloqueia. E caso eu queira diminuir esse anti-retorno, observa que ele tem aqui, ó, um espaço considerável, né? Quase um palmo. Basta eu regular o pescador duplo. Eu aumento aqui o chicote e eu consigo diminuir essa laseira. Ou, na hora que eu executar a puxada, eu venho com o cordelete aqui, ó, com o plusic, jogo para baixo e aí eu solto. E agora aqui eu tenho um sistema de vantagem mecânica 2:1, com mudança de direção e captura de progresso. Então você imagina que eu estou içando uma carga e mesmo assim está muito pesado, né? O sistema 2:1 eu não estou suportando o peso da carga. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar esse sistema. Então de 2:1 sem desmontar nada. Eu vou apenas acrescentar uma polia na carga e esse meu sistema ele vai se tornar um 4:1. Então aqui, ó, deixei na captura de progresso. Vou fazer a passagem da corda na minha polia, ó. Fiz a passagem da corda na polia. Vou utilizar outro mosquetão e prender na minha carga. Então eu vou vir aqui, ó, na minha carga aí e vou prendê-la. Fecho o mosquetão. Agora eu tenho um sistema de vantagem mecânica 4:1. Basta eu verificar quantas cordas estão saindo da minha carga, ó. Vou segurar aqui para ficar fácil a contagem, ó. Quantas cordas saem da minha carga? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho um 4:1, sem a mudança de direção, porém com a captura de progresso. Então observa que eu não precisei mudar nada. Ela vai permanecer a captura de progresso sempre na segunda corda, independente se o sistema é 4, 6 ou 8:1. Sempre eu mantenho, quando o meu sistema é para a captura de progresso, na segunda corda, tá? Outra forma de contar o sistema, eu conto a quantidade de polias e acrescento o número 1. Ou seja, eu tenho aqui a polia, eu tenho uma polia, 2, 3, acrescento o número 1, então eu tenho 4, 4:1. Se a minha carga aqui ela tem 100 kg, agora de força eu faço 25 kg. E aí entra naquele mesmo sistema, fica desconfortável a puxada. Eu crio uma outra mudança de direção aqui, ó, e executo a puxada de cima para baixo. E por aí vai. Depois eu conecto uma outra polia, vou para o sistema 6:1, faço o 8:1. Porém, né, o que a gente tem como padrão no Corpo de Bombeiros? Mantenha isso simples e seguro, é o MIS. Por que a gente fala isso? Um sistema 4:1, você consegue resolver a ocorrência tranquilamente. Basta você aumentar o número de pessoas para executar a puxada, caso a carga esteja muito pesada. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.